Que a Copa Libertadores da América é a competição mais importante do continente, todos nós já sabemos. E é por isso que no vídeo de hoje vamos conhecer todos os clubes que já tiveram a honra de erguer o troféu mais valioso da América. Olá! Você está no Futebol TV, o seu canal de futebol no YouTube. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão aqui embaixo para não perder nenhum vídeo nosso. A Conmebol Libertadores, como é conhecida atualmente, é a principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul, organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, desde 1960. Porém, apenas na edição de 1965 ficou conhecida por Libertadores, pois anteriormente era chamada de Copa dos Campeões da América, pois apenas o campeão de cada país poderia participar do torneio. O Peñarol do Uruguai levou a primeira edição do torneio em 1960, tendo o melhor ataque da competição com uma média de 3 gols por partida. O vice daquele ano ficou com o Olímpia do Paraguai. No ano seguinte, em 1961, o título ficou novamente com o Peñarol do Uruguai, que derrotou o time brasileiro do Palmeiras, na primeira participação de uma equipe brasileira na final da competição. Em 1962, o Santos derrotou o então bicampeão Peñarol e tornou-se a primeira equipe brasileira a sagrar-se campeã do torneio continental. Em 1963, o Santos, campeão do ano anterior, novamente sagrou-se campeão de maneira invicta, ao derrotar na final o Boca Juniors da Argentina por 2-1. Em 1964, o Independiente da Argentina conquista o seu primeiro título batendo o Nacional do Uruguai por 1-0 na Argentina. Em 1965, o atual campeão Independiente da Argentina, que foi coroado campeão pela segunda vez, vencendo a final contra o Peñarol de Uruguai. Em 1966, o Peñarol do Uruguai garantiu o título e uma vaga na Copa Intercontinental de 1966, e sagrou-se desta forma o primeiro tricampeão do torneio. Seu vice foi o River Plate da Argentina. O Brasil não participou nessa edição. A edição de 1967 foi vencida pelo Racing da Argentina, que derrotou o Nacional do Uruguai. O título foi disputado por meio de uma terceira partida de desempate, e foi vencida pelo placar de 2-1 para o Racing. A Liberta de 1968 foi vencida pelo Estudiantes da Argentina, que sagrou-se campeão derrotando o Palmeiras do Brasil. 1969 foi vencida pelo Estudiantes da Argentina, que sagrou-se bicampeão derrotando o Nacional do Uruguai. 1970 foi vencida pelo Estudiantes da Argentina, que sagrou-se tricampeão derrotando outro tricampeão de então, o Peñarol do Uruguai. Em 1971, o Nacional do Uruguai conquistou o título pela primeira vez ao superar o Estudiantes da Argentina na final. Em 1972, o campeão foi o Independiente da Argentina, ao derrotar o Universitário do Peru, pelo placar de 2-1. É o terceiro título do Independiente na competição. A edição de 1973 teve como campeão o Independiente da Argentina, que venceu na final o Colo-Colo do Chile, por 2-1 na prorrogação no terceiro jogo para o desempate. Foi a quarta conquista do clube na competição. 1974, o Independiente da Argentina venceu o São Paulo do Brasil por 1-0, no terceiro jogo da final, obtendo seu quinto título de Libertadores. 1975, o Independiente da Argentina venceu o Unión Española do Chile por 2-0. Foi o sexto título do clube na competição. 1976, a competição desse ano foi vencida pelo Cruzeiro, que derrotou o River Plate da Argentina. 1977, o Boca Juniors conquista pela primeira vez a Libertadores da América, vencendo o Cruzeiro nas penalidades. 1978, o Boca conquista o seu segundo título. A primeira partida da final contra o Deportivo Cali terminou empatada sem gols e na segunda e decisiva batalha, a equipe colombiana não resistiu à pressão do estádio La Bombonera do Boca e foi goleada, na primeira vez que uma equipe da Colômbia alcançava a final. 1979, o Clube Olímpia do Paraguai tornou-se campeão após derrotar no primeiro jogo o Boca Juniors, em Assunção, e suportar a pressão do estádio La Bombonera em Buenos Aires para levantar a taça. 1980, o campeão foi o Nacional do Uruguai, ao vencer o Internacional por 1-0, no Estádio Centenário em Montevidéu. É o segundo título do Nacional na competição. 1981, o Flamengo do Brasil conquistou o seu primeiro título da competição ao superar o Cobreloa do Chile, em um jogo de desempate no Estádio Centenário no Uruguai,
pelo placar de 2-0 com gols de Zico. 1982 o Peñarol, do Uruguai, venceu o Cobreloa do Chile pelo placar de 1-0. É o quarto título do Peñarol na competição. 1983 o campeão deste ano foi o Grêmio ao vencer o Peñarol do Uruguai, por 2-1, em Porto Alegre. É o primeiro título do Grêmio na competição. 1984 o campeão deste ano foi o Independiente da Argentina, que derrotou o Grêmio após vencer por 1-0 em Porto Alegre, e no jogo da volta segurar o imortal tricolor em 0-0, sagrando-se campeão pela 7ª vez da Libertadores. 1985 o Argentino Júnior da cidade argentina de Buenos Aires foi o campeão ao derrotar o América de Cali da Colômbia, nos pênaltis pelo placar de 5-4. 1986 o Clube Atlético River Plate da Argentina foi o campeão após derrotar o América de Cali, da Colômbia em ambas as partidas da final. 1987 o campeão foi o Peñarol do Uruguai, ao vencer o América de Cali da Colômbia no Estádio Nacional em Santiago, pelo placar de 1-0 na prorrogação no terceiro jogo. É o quinto título do Peñarol na competição. 1988 o Nacional do Uruguai conquistou o seu terceiro título da competição ao superar o Newell's Old Boys. O clube uruguaio derrotou o argentino na partida de volta, realizada no Estádio Centenário em Montevidéu por 3-0, na partida de ida no Gigante de Arroyito, vitória do Newell's Old Boys, por 1-0. 1989 o Atlético Nacional da Colômbia conquistou o título, sendo o primeiro clube desse país a conseguir tal feito, ao superar o Olímpia do Paraguai, após derrota em Assunção por 2-0, vitória em Bogotá por 2-0 e nos pênaltis por 5-4. 1990 foi ganha pelo Clube Olímpia do Paraguai após derrotar o Barcelona Sporting Clube do Equador com um placar somado de 3-1 na final. 1991 o Colo-Colo do Chile tornou-se o primeiro clube chileno a vencer a competição. Após empatar sem gols em Assunção, a vitória por 3-0 em Santiago sobre o Paraguai Olímpia decretou o título de campeão ao Colo-Colo. 1992 foi vencida pela primeira vez pelo São Paulo. O time brasileiro sagrou-se campeão após derrotar os argentinos do Newell's Old Boys nos pênaltis. 1993 sendo vencida pelo clube brasileiro São Paulo, que venceu na final o clube chileno Universidad Católica. Com a conquista o clube brasileiro se sagrou bicampeão da competição. 1994 foi vencido pela equipe do Vélez Sarsfield da Argentina contra o São Paulo na disputa por pênaltis. 1995 o Grêmio conquistou o seu segundo título da competição ao superar o Atlético Nacional. O clube brasileiro derrotou o colombiano na partida de ida da final, realizada no Olímpico em Porto Alegre por 3-1, depois empatou por 1-1 no estádio Atanásio Girardot em Medellín. 1996 o River Plate da Argentina foi campeão ao vencer o América de Cali da Colômbia. 1997 o Cruzeiro conquistou o seu segundo título da competição ao superar o Sporting Cristal. O clube brasileiro derrotou o peruano na partida de volta da final, realizada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte por 1-0, na partida de ida empate sem gols no Estádio Nacional, em Lima. 1998 a competição foi vencida pelo Vasco da Gama, após derrotar o Barcelona do Equador em ambas as partidas das finais. 1999 foi vencida pelo Palmeiras, após a equipe derrotar, no tempo normal por 2-1 e nos pênaltis o Deportivo Cali da Colômbia, em partida decisiva realizada no Estádio Palestra Itália. No ano de 2000 o Clube Atlético Boca Juniors conquistou o título após derrotar nos pênaltis o atual campeão Palmeiras. 2001 o Boca Juniors ganhou seu quarto título e segundo consecutivo após vencer o Cruz Azul do México nos pênaltis. Em 2002 o Olímpia do Paraguai ganhou seu terceiro título após vencer o São Caetano no tempo normal por 2-1 e nos pênaltis por 4-2 no estádio do Pacaembu. 2003 o Boca Juniors conquistou seu quinto título da competição ao superar o Santos, após vitórias em ambas as partidas, sendo 2-0 em Buenos Aires e 3-1 em São Paulo. 2004 o Once Caldas tornou-se o campeão, sendo o segundo clube da Colômbia a conquistar o feito, após bater o atual campeão Boca Juniors nas penalidades. 2005 o São Paulo conquistou o título pela terceira vez em sua história ao superar o Atlético Paranaense. Em 2006, após vencer por 2-1 no Morumbi e empatar por 2-2 no Beira-Rio, o Internacional conquistou o título pela primeira vez em sua história ao superar o então campeão de 2005, São Paulo.
Na edição de 2007, o Boca Juniors da Argentina sagrou-se campeão pela sexta vez em sua história ao superar na decisão o Grêmio, pelo largo placar de 5-0, a maior diferença em uma decisão de título na história do torneio. Já em 2008, a LDU Quito do Equador sagrou-se campeã pela primeira vez na história do torneio após superar o Fluminense, depois de empatar com o adversário em 5-5 no placar agregado. Considerada a maior igualdade em uma decisão do título da competição. A decisão foi ganha nos pênaltis. Em 2009, o Estudiantes sagrou-se campeão da Copa Libertadores pela quarta vez ao superar na final o Cruzeiro por 2-1 no placar agregado. 2010, pela segunda vez na história, o Internacional sagrou-se campeão da Copa Libertadores ao vencer ambas as partidas da final contra o Guadalajara, totalizando um placar de 5-3. Na Liberta de 2011, tivemos o Santos novamente superando o Peñarol numa final, após empatar sem gols em Montevidéu e vencer a partida de volta na Vila Belmiro por 2-1. Na edição seguinte, em 2012, outro brasileiro, o Corinthians, ao vencer o Boca Juniors da Argentina. Na partida de ida realizada em La Bombonera em Buenos Aires, as equipes empataram em 1-1, e a vitória por 2-0 no estádio do Pacaembu deu o título aos brasileiros. Em 2013, o Atlético Mineiro sagrou-se campeão em cima do Olímpia do Paraguai, após perder na partida de ida por 2-0 jogando fora de casa. O time mineiro conseguiu ganhar a segunda partida em Belo Horizonte, levando a decisão para os pênaltis, onde saiu vitorioso e com o seu primeiro título até então. A Libertadores de 2014 foi conquistada pelo São Lourenço da Argentina, que bateu o Nacional do Uruguai pelo placar agregado de 2-1. Em 2015, o River Plate da Argentina conquistou o terceiro título na sua história ao vencer o Tigres do México nas finais por um placar agregado de 3-0. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia conquistou seu segundo título na competição ao vencer o Independiente del Valle do Equador, clube que estreava em finais continentais, por um placar agregado de 2-1. Na edição de 2017, o Grêmio Futebol Porto Alegrense sagrou-se campeão pela terceira vez ao derrotar o Lanús da Argentina, em ambos os jogos da final, sendo por 1-0 na ida em Porto Alegre e 2-1 na volta em Lanús. No ano de 2018, o River Plate sagrou-se campeão pela quarta vez ao derrotar o Boca Juniors nas finais, após empate em 2-2 no jogo de ida no estádio La Bombonera em Buenos Aires, e empate em 1-1 no jogo de volta no estádio Santiago Bernabéu em Madrid, com vitória por 2-0 na prorrogação. Em 2019, o Flamengo foi campeão pela segunda vez na história, ao derrotar na final o River Plate, que defendia o título, por 2-1. Em 2020, o Palmeiras conquistou seu segundo título da competição, após vencer o Santos na final por 1-0. Na edição seguinte, em 2021, o Palmeiras conquista seu terceiro título da competição ao bater o Flamengo na final pelo placar de 2-1. E aí? Gostou do vídeo? Então não esqueça de fortalecer com aquele like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Um grande abraço!